Olá pessoal, meu nome é Johnny, professor aqui na Design Cursos, do curso de AutoCAD, e estamos começando hoje a primeira aula do conteúdo online disponibilizado para vocês. Acompanhem! Pessoal, os conteúdos abordados nesta aula serão os seguintes: criação de layers, ferramenta linha, cotas, exercício de linhas e cotas, criação de plantas baixas e exercício de plantas baixas. Vamos lá então. Primeiramente vamos trabalhar a parte de criação de layers. Bom, é importante vocês saberem o que são os layers. Layers são formatações específicas que servem para diferenciar cada elemento do projeto. Você pode criar um layer para suas paredes, porta, janela, texto também. Então eles são de grande importância. Vamos executar isso no AutoCAD. Estamos aqui com o AutoCAD aberto. O ambiente de trabalho que estamos utilizando é o AutoCAD Classic. Lembrando que isso pode ser alterado aqui na Workspace, na parte inferior, e clicando no AutoCAD Classic. Vamos lá então. Para editar e criar os nossos layers, vocês podem clicar aqui em Format, Layer. Abrirá esta janela, de tamanho um pouco menor. Outra alternativa que recomendamos e que é mais rápida é clicar aqui nesta opção, neste botão, Layer Properties Manager. Clicamos aqui. Esta janela deverá ser aumentada. Essa base que indica os nomes também. Teremos aqui Name, Color, Line Type e Line Weight. É isso que diferencia cada elemento do nosso layer. É o nome, a cor, o tipo de linha e a espessura da linha. Para criar um layer, vocês deverão clicar neste botão. Ele se chama New Layer. Clicamos aqui e vamos criar os seguintes layers. Aqui na nossa apresentação, que estarei disponibilizando para vocês no portal, teremos a listagem dos layers que deverão ser criados no arquivo de vocês. Teremos aqui o layer peça, tem a cor e o tipo de linha. Layer cota será branco, tipo de linha contínua. O layer parede, o layer janela, porta e texto. Então vamos lá na prática. Clicamos aqui em New Layer, o nome do layer será peça. Para alterar a cor, vocês deverão clicar aqui em cima do quadradinho da cor. Vamos manter, ou melhor, será da cor vermelha. Tipo de linha, Continuous, e a espessura da linha não vamos alterar agora, podem deixar em default. Segundo layer será o layer parede. Ele terá a cor amarela, então clicamos aqui em cima, alteramos para amarelo. Continuous e default também. Depois teremos o layer janela. O layer janela, vamos conferir aqui, ficou em vermelho. Vamos manter vermelho também. Depois teremos o layer cota, será da cor branca. Então está aqui. Teremos também o layer porta e texto. Temos também o layer porta, será da cor verde, pode ser esse verde aqui embaixo. E também o layer texto, será na cor branca. Então vocês podem executar, podem criar esses layers em um arquivo do zero, lá no computador de vocês. Criados esses layers, poderemos fechar. Fechados os layers, onde eles serão exibidos? Eles serão exibidos aqui na seguinte base. Olha só, nesse local. Aqui vocês controlam e gerenciam os layers, mas aqui eles aparecerão para vocês. Então o layer que vamos selecionar agora é o layer peça. Vamos criar alguns desenhos. Podem clicar aqui no layer peça. E o próximo tópico da aula, então o layer é bem tranquilo. Depois de layer teremos a explicação sobre a ferramenta linha. A ferramenta linha, como mostrado na apresentação, ela possui o atalho que é o L Enter. E ela também se encontra na barra Draw. Vou mostrar a vocês aqui
no nosso AutoCAD. Vamos lá. Aqui no AutoCAD, vou dar um zoom, olha só, ela se encontra nessa barra da esquerda, que é a barra Draw, é a barra de desenho. Então é a primeira ferramenta, é a Line. A recomendação é que vocês utilizem o atalho dela, é sempre muito mais rápido. Então vamos ao atalho. Olha só, com o cursor aqui no centro da tela, podem dar um L e um Enter. Tudo isso é exibido na barra de comando que se encontra na parte inferior da tela. Seria essa barra aqui na parte inferior. E ali ela informa a vocês, Specify First Point, ou seja, especifique o primeiro ponto. Então ela está pedindo para a gente clicar. Nessa ocasião vamos executar um exercício, vamos criar um desenho. Esse desenho se encontra na apresentação, será disponibilizado para vocês. Seria esse exercício e esse desenho aqui. Ele tem algumas linhas e traços bem básicos. Começaremos ele aqui na parte inferior com 40, depois 7,5, 10, 40, 7,5, 10, 7,5, 10 e assim por diante. Vamos lá, vamos executar ele aqui no AutoCAD. Então pegamos a linha, ele está pedindo, especifique o primeiro ponto, vamos clicar. Olha só, pegamos um ponto base, indicamos a direção para a direita, certo? E a primeira medida é 40, digitamos 40 e dá um Enter. Pessoal, olha o que acontece, essa minha linha ela ficou um pouco longe, então qual é a recomendação? Dar um zoom. Esse zoom é aplicado com a rolagem do mouse de vocês. Você rola a bolinha, que é o botão de rolagem, e chegará um pouco mais perto. Rolou, chegou mais perto, vocês deverão apertar na bolinha do mouse, essa bola central que é a rolagem, e vocês estarão pegando o pan, que significa a mão, onde vocês conseguirão movimentar o ambiente de trabalho de vocês. Então colocamos bem na parte central da tela. Estamos aqui com a linha e vamos continuar. Para cima, olhem na folha de vocês. Olha só, 7,5. Lembrando que no AutoCAD, sempre que tivermos números quebrados, vocês deverão utilizar ponto. Então vou utilizar agora 7,5. Olha lá, 7,5. Enter. Agora, a próxima linha é para a esquerda, 10. Digitamos 10. Para cima, 7,5. Para a esquerda, 10. Sempre dando Enter, executando aquela medida que vocês digitaram. Para cima, 7,5. Esquerda, 10. E mais uma para cima, 7,5. E para a esquerda, 10. Muito bem, finalizamos a base superior desse desenho e agora vamos encaixar na linha lá embaixo. Vocês podem clicar, não há necessidade de digitar a distância que seria 30. Então vou clicar aqui, posso dar um ESC. Encerramos aqui o primeiro exercício, ou seja, o primeiro desenho. Vamos ao segundo desenho. Esse desenho se encontra no arquivo em PDF que estou disponibilizando para vocês no portal, certo? E também está dentro da nossa apresentação que está disponível para vocês. Olha só, o segundo desenho ele é um pouco mais complexo, seria o exercício 03 na minha nomenclatura aqui. Ele começa aqui, ó, nessa base, 40 para a direita, 10 para cima, 30, 15 e aqui nessa região teremos um pequeno desafio, mas é bem tranquilo, vocês não vão utilizar ângulos, tá? Vou sair da apresentação, voltando no AutoCAD. Olha só, L Enter para voltar no comando, vocês deverão fazer ele aqui no lado. Eu inclusive consigo fazer esse próximo desenho alinhado, olha só, vou levar o cursor aqui e ir para a direita, clicou. Primeira distância, 40. Depois, levamos o cursor para cima, teremos 10 centímetros. Para a esquerda, 30. Para cima, 15. Para a direita, 10. Para cima, 10 também. E agora chegamos no desafio. Ali, qual é o procedimento? Vocês terão que fazer duas linhas e apagar elas. Olha só, vamos fazer a primeira linha para a esquerda, 5,
E para cima, 5 também. 5. E agora, aqui é o segredo, ó. Vocês deverão fazer o encaixe clicando nessa ponta, que se chama Endpoint. Clicamos. Podem dar um ESC. Depois disso, deveremos apagar essas duas linhas. Qual comando? Primeiro, sem comando algum, vocês deverão selecionar essas duas linhas, da direita para a esquerda. Selecionamos elas, vocês poderão utilizar o Erase. Qual é o atalho do Erase? Letra E, seria a nossa borracha. Dá um E, Enter. Muito bem, o desenho não está pronto, vamos continuar. L, Enter. Pegamos aqui no último ponto, vamos à esquerda. Próxima linha, 15 centímetros. E depois, finalizamos o nosso desenho 40 para baixo. Esse 40 ele pode ser digitado ou vocês podem clicar na ponta da linha. Clicamos aqui na ponta da linha, dá um ESC, sucesso total. Então pessoal, são esses dois primeiros desenhos da nossa aula. Então, esse é o comando linha. Logo depois disso, vocês deverão aplicar as cotas. Então, como vocês vão aplicar as cotas nesses dois desenhos e também nos seus exercícios? Vamos à nossa apresentação. Aqui temos uma breve explicação sobre as cotas. Olha só, pessoal. Cotas seria em português. Em inglês seria dimension. Então, no nosso AutoCAD, para acessar as cotas, cujas são as medidas, elas permitem vocês fazerem as medidas dos projetos, vocês deverão acessar o menu Dimension. E a cota mais utilizada é a Dimension Linear, porque ela permite vocês criarem cotas de linhas retas, tá ok? Muito bem, vamos aplicar isso no nosso AutoCAD. Olha só, voltamos aqui no AutoCAD. Para aplicar então uma cota, basta clicarmos aqui ó, no menu Dimension e a segunda opção, pessoal, se chama Linear. Vamos clicar aqui no Linear. E agora, procedimento aqui no nosso desenho. Olha só. Vocês deverão aumentar o zoom, colocar o objeto bem no centro da tela. Isso é muito importante, fazer esse posicionamento. E agora, vamos clicar no início e no fim do nosso objeto. Mas tem um pequeno detalhe. Vamos dar um S. Antes de aplicar a cota em si, vocês deverão alterar o layer. O layer que estaremos utilizando agora é o layer cota. Então clicamos aqui na parte superior nos layers e depois na opção cota. Procedimento então, clicar no menu Dimension Linear. Clicamos no início e no final da linha. Procedimento bem simples. Bom, para fazer as outras cotas existe um atalho. O atalho para entrar no Dimension Linear seria o DLI. Então vocês podem aplicar via atalho aí no computador de vocês também. Vamos lá, DLI e um Enter. E agora pegamos no início e no fim da linha. Muito bem, aqui é bem tranquilo. Porém, para cotarmos todas as linhas desse projeto, demoraria um pouco mais de tempo, sempre digitando DLI. Então, para voltar no comando, vocês podem dar um Enter. Olha só, apertamos no Enter, clicamos no início e no final da linha. Mas ainda assim, está um pouco demorado. O ideal é que vocês executem essa cota linear de uma forma mais rápida. Então, mais rápida. Qual o segredo para isso? Vocês vão aplicar o DLI, vamos lá, DLI, e no lugar de dar apenas um Enter, vocês darão dois Enter. Olha só, Enter, Enter. O nosso cursor vira um quadrado, e aí vocês podem clicar em cima da linha. Não precisam mais clicar no início e no final da linha. Clicamos aqui, e olha só pessoal, não seria recomendado vocês colocarem essa cota aqui, mas sim alinhada com a outra. Para alinhar essa cota, vocês deverão clicar na ponta da primeira cota. Vai aparecer um ponto chamado Node. Clicou. Próxima cota. Enter, Enter. Clicamos aqui e clicamos na ponta da cota.
Enter, Enter, clicou em cima da linha e na ponta da cota. Enter, Enter, agora esta linha da direita. E agora temos um pequeno detalhe. Essas cotas estão na frente das nossas linhas ou da linha do nosso desenho. Se eu se aplicarmos um Enter, Enter, vou tentar clicar aqui, ó, ele não aceita. Por quê? Porque tem a cota na frente. Então o próximo tópico da aula é esse tópico aqui, pessoal. Enviar as cotas para trás das linhas. Isso é de grande importância. Vocês estarão utilizando a barra Draw Order para aplicar isso. Aqui temos um exemplo e um desenho na nossa apresentação. Vamos dar um ESC e aplicar aqui no AutoCAD. Primeiro passo, selecionar as cotas, elas estão selecionadas. Depois disso, aqui na barra da direita, que se chama Draw Order, olha só, vai aparecer aqui, vocês clicarão na opção Send to Back, ou seja, enviar para trás. Essas cotas estarão indo para trás da linha de desenho de vocês. Olha só, aqui no AutoCAD fica bem estruturado. Agora a gente consegue continuar, vamos lá. Qual é o atalho, pessoal? DLI. DLI, quantos Enter? 2 Enter. Enter, Enter. Clicamos aqui na linha, alinhamos com a primeira cota já feita. Enter, Enter. Alinhamos com a segunda cota. Enter, Enter. Alinhamos aqui com a terceira cota. Então, está pronto o desenvolvimento das cotas no nosso primeiro desenho aplicado aqui na aula. Lembrando que esse desenho deverá ser feito por vocês e estará disponível lá no nosso portal. O segundo desenho também deverá ser feito por vocês, alunos. Então vamos fazer as cotas. O atalho é o DLI Enter, Enter. Vamos dar um zoom, visualizarmos melhor esse projeto, esse desenho. Clicamos na linha inferior e clica mais uma vez para encerrar essa cota. Voltando na cota, Enter, Enter. Olha só. Clicamos aqui, colocamos para o lado. Enter, Enter. Clicou, colocou para a direita. Enter, Enter. Vamos fazer a cota desta linha. Enter, Enter. Mais essa linha interna. Enter, Enter. Lembrando que essas cotas elas podem ser posicionadas para cima ou para baixo. Procurem seguir o desenho e o exercício que vocês estão aplicando. Temos mais uma linha aqui. Enter, Enter. Essa cota, ó, clicou em cima, alinhou, Enter, Enter. Essa daqui na parte superior, Enter, Enter. Essa daqui na parte superior. Muito bem, pessoal. Essas cotas ficaram bem alinhadas. Vocês podem perceber que não precisamos posicionar as cotas para trás da linha da peça do desenho de vocês. Então, está aí os nossos 2 primeiros exercícios sendo aplicados. Gostaria que vocês aplicassem isso em casa e se tiverem alguma dúvida vocês podem me solicitar. Então, pessoal, logo depois de aplicarmos esses conhecimentos em layers, depois linhas, cotas também, vou deixar para vocês aqui um exercício onde estará disponível em um arquivo em PDF. São 10 desenhos, certo? E na nossa apresentação, como está sendo mostrado aqui na tela, ó, esse é o PDF que estaremos disponibilizando para vocês. Exercício 1, 2 e que vai até o 10. São diversos níveis de dificuldade. Então é importante vocês praticarem esse exercício, certo? E que no final valerá como uma nota extra na certificação de vocês. Então, caprichem. E se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. E agora vamos para o segundo conteúdo da aula de hoje. Esse segundo conteúdo ele é relacionado à criação de plantas baixas. Então, qual é a técnica, quais são os passos para vocês desenvolverem uma planta baixa? Vamos lá? Aqui na tela temos uma planta baixa bem pequena e é essa planta que vamos executar na aula de hoje para vocês aprenderem todo o passo a passo, todos os detalhes. Vamos lá então executar ela no nosso AutoCAD. Pessoal, um detalhe muito importante. Essa planta baixa e outras também estão disponíveis dentro do portal em um arquivo PDF.
Se vocês conseguirem imprimir isso e ter em mãos para executar no AutoCAD, fica mais fácil. Vamos lá? No nosso AutoCAD, vamos deixar um espaço livre aqui. E estamos com uma pequena planta baixa. Essa planta baixa, façam uma análise dela. Ela tem, olha só, vamos voltar aqui na apresentação. Esta planta baixa tem 6,50 metros, ou seja, 6,50, está em centímetros aqui no nosso projeto. Ela forma um retângulo de 6,50 por 300, ou seja, 3 metros. Então, a primeira ferramenta que a gente vai usar para criar a planta baixa é o retângulo, pessoal. Vamos aqui no AutoCAD. Qual o atalho do retângulo? É o REC, R-E-C. A recomendação é que vocês utilizem o atalho do retângulo. Ou se não, o retângulo se encontra aqui na barra Draw, Rectângulo. Vamos lá então? REC. Enter. Lá na barra de comando, é sempre importante vocês lerem o que o AutoCAD está falando, está disponibilizando de informação. Ela fala assim, ó, Specify First Corner, primeiro canto, vamos clicar. Para fazer um retângulo, pessoal, vocês deverão utilizar o sinal de arroba. Então, Shift e no número 2 do teclado de vocês. E agora, vamos colocar primeiro o eixo X, seria a largura, cuja aqui nesse exemplo é 650. 650. O que separa o eixo X do Y é a vírgula. Então, vírgula. E a altura desse retângulo, ou seja, o comprimento, 300. E agora, vamos dar um Enter. Criamos o retângulo, pessoal. Segunda etapa é dar um offset, ou seja, criar uma duplicação desse retângulo para dentro. Se vocês perceberem, a espessura da linha desse nosso projeto é de 15 centímetros. Então, Enter. Poderão digitar agora a distância. Qual é a distância e a espessura da parede? 15. Clicamos aqui e colocamos para dentro. 15. Enter para sair do comando. O próximo passo não é fazer as divisões internas. Por quê? Quando criamos um retângulo, ele é um objeto só, certo? Esses dois retângulos deverão ser explodidos. Qual ferramenta? É o Explode. O atalho do Explode é a letra X. Então vamos lá. Selecionamos os dois retângulos e apertamos ou aqui no Explode, na barra Modify, aqui na parte inferior, ou é muito melhor executar o atalho, que é a letra X. Vamos lá. X, Enter. Para confirmar que vocês realmente explodiram essas duas linhas, olha só. Selecionamos elas, estão explodidas. ESC. E o próximo passo é dar offset, criando as divisões internas dessa casa, sempre da esquerda para a direita. Pessoal, vamos lá. Enter. A primeira divisão da casa seria 1/4. Para a direita, teremos que colocar 240. Vamos lá, 240, Enter. Clicamos e colocamos o cursor para a direita e clicamos novamente. Próxima medida é a medida da parede, espessura da parede. Vocês deverão sair do comando dando um Enter e voltar para o comando dando mais um Enter. E aqui, ó, ele mostra o último valor que vocês digitaram. Então deverão digitar um novo valor, que será 15. Enter. Clicou, colocou para a direita. Muito bem. E assim por diante, pessoal, criando as outras divisões. Olhem lá na folha de vocês. Teremos a próxima medida que é 100, do banheiro. Enter para sair, Enter para voltar, digitamos 100. Clicou aqui, colocou para a direita. Enter para sair, Enter para voltar, 15, que é a espessura da parede. Enter para sair e Enter para voltar. E agora deveremos fazer a última divisão, cuja é a circulação. Essa circulação possui 80 centímetros para baixo. Então podem digitar agora 80, Enter. Poderemos clicar na linha, colocar para baixo, Enter para sair, Enter para voltar, mais 15. Clicamos nesta linha e colocamos para baixo. Muito bem, as divisões base dessa planta baixa estão prontas. Pessoal, qual o próximo passo? Cortar as linhas
que não existem. Esse corte não é feito com a borracha, por quê? Se aplicássemos com a borracha, apagaria todas as linhas por inteiro. Então, para aplicar esse corte, utilizaremos a ferramenta Trim, cuja tradução é aparar. Então, o Trim se encontra aqui na barra Modify, seria esta ferramenta aqui, ou é sempre muito melhor e muito mais rápido vocês utilizarem o atalho do Trim, cujo é TR e um Enter. Vamos lá, TR, Enter. Mas se simplesmente aplicarmos TR e Enter, ele não corta as linhas de forma rápida. Queremos cortar as linhas de forma rápida, então vocês deverão dar mais um Enter. Olha só. Quando aparecer isso aqui embaixo, ó, Fence, Crossing, Project, Edge, Erase e Undo, vocês podem cortar. Todas as linhas que estão cruzadas poderão ser cortadas, cujas são esta da direita, as duas superiores e esta da esquerda. E agora, pessoal, vamos dar um zoom. Vocês devem perceber na planta baixa de vocês, olhem só aqui na apresentação, não temos essas linhas de divisões nas paredes. Então, aqui no projeto, vocês deverão cortar. Clica aqui em cima dessa linha, pode abrir uma caixa aqui, abrir outra caixa aqui, ou clicar em cima também. E assim, encerramos esta planta baixa. Esse é o resultado final, pessoal. Bom, e agora a missão de vocês é aplicar e desenhar essa planta baixa no computador de vocês em casa e mais outras 5 plantas baixas que deixaremos disponíveis em 2 arquivos em PDF aqui dentro do portal. Pessoal, vamos executar, vamos desenhar mais uma planta baixa para vocês terem uma melhor prática nessa área de plantas baixas. Vamos lá. Liberamos um espaço aqui do lado. A segunda planta baixa, vamos ver aqui na apresentação. Aqui na apresentação temos todo um passo a passo. Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem recorrer a esses passos. Olha só, analisar o desenho, criar o retângulo, dar offset, explodir. Então, toda a parte de offset está explicadinha aqui na apresentação. Estamos aqui com a planta 02. Essa planta, fazendo uma análise nela, ela também forma um quadrado ou um retângulo. Basicamente um quadrado, porque ele é de 6, ou seja, 600 por 600. Então, vamos executar ela. Olha só. Aqui no AutoCAD, pegamos a ferramenta retângulo. Mas antes disso, é muito importante vocês alterarem o layer. Vamos utilizar o layer parede. No primeiro projeto, não alteramos o layer parede. Por quê? Para mostrar para vocês que mesmo tendo feito em um layer qualquer, cujo foi o layer 0, depois de ter o desenho pronto, vocês podem alterar o layer. Então, selecionamos o objeto, clicamos aqui na flechinha dos layers e colocamos no layer parede. Dá um ESC. Segunda planta baixa, vamos lá. Vamos criar um retângulo. O comando do retângulo é o rec. Podemos pegar um ponto base, shift arroba. Olha só, o tamanho desse retângulo é de 600, então vamos digitar lá 600,600. Enter. Teremos aqui um quadrado, basicamente. Essa planta baixa ela é diferente da primeira, ela possui espessura de parede em 10 centímetros. Pessoal, segundo passo, pegar o offset. Vamos no offset. Qual é o atalho do offset? Letra O. O, Enter. Vamos digitar a espessura da parede, que é 10. Enter. Vocês vão clicar na linha do retângulo e colocar para dentro. Clicamos. Enter para sair do comando. Segundo passo, pessoal, vocês deverão explodir esses dois retângulos. Qual o procedimento? Selecionar os dois retângulos, letra X, que é o Explode. Muito bem. E agora é simples, basta vocês utilizarem o offset e dar offset da esquerda para a direita e depois de cima para baixo. Vamos lá.
Ó, Enter. Primeira medida, 370. Podem digitar lá, 370, Enter. Clicamos na linha, colocamos para a direita. Próxima medida é a espessura da parede, cuja é 10. Enter para sair do offset, Enter para voltar, digitaremos 10. Clicou e colocou para a direita. Enter para sair e Enter para voltar. Para criar esse ambiente do banheiro, olha lá a cota na direita, 120. 120, Enter. Vamos levar o cursor nessa linha interna da nossa parede e colocamos para baixo. Enter para sair do comando e Enter para voltar. Digitamos 15. Ou melhor, Enter para voltar no comando e digitamos a espessura da parede 10. Pessoal, é basicamente isso. São as duas divisões iniciais. Próxima etapa é vocês aplicarem mais uma pequena parede que tem lá no nosso banheiro, que é de 60 centímetros. Dá um ESC e vamos voltar no offset. Ó, Enter, 60, Enter. Olha só, clicamos nesta linha e colocamos para a esquerda. E agora, para fazer o fechamento dessa planta, vocês deverão utilizar o Trim. Qual o atalho do Trim? TR, Enter, Enter. TR, Enter, Enter. Deveremos cortar essas linhas que não existem, essas da esquerda e essa ponta aqui. Lembrando que toda divisão interna deverá ser apagada também. A gente chama essas linhas que ficaram aqui de encontros, deverão ser apagados. Olha só, pessoal. E assim encerramos a segunda planta baixa. Ela é bem simples. Pessoal, então estaremos disponibilizando para vocês 2 arquivos em PDF. Cada um desses arquivos possui 3 plantas baixas, inclusive essas 2 plantas que fizemos. Então, qual é o trabalho de vocês valendo nota? O trabalho é desenvolver essas 6 plantas baixas, uma do lado da outra, conforme que estou fazendo aqui, e salvar esse arquivo do AutoCAD e nos enviar por dentro do portal, certo? Tomem muito cuidado na hora de salvar esse exercício para que não tenham a perda do arquivo de vocês. Relembrando que para salvar basta vocês clicarem aqui no menu ou no botão Save. Deverão colocar o nome do arquivo, vamos colocar assim: trabalho de planta baixa. E no final do arquivo deverão colocar o nome de vocês, por exemplo aqui, Johnny Rodrigues. Tá ok, pessoal? Então, são esses os exercícios de vocês e trabalho também relacionados à planta baixa e também relacionados às linhas, tá ok? Estamos à disposição, se tiverem alguma dúvida, algum detalhe, podem entrar em contato. Pessoal, espero que tenham aprendido bastante coisa, espero que esse conteúdo ajude vocês e, pessoal, até a próxima aula. Um abraço. Pessoal, não esqueçam que o exercício referente a esta aula está disponível aqui na plataforma. Lembrando que essa atividade vale nota e será adicionada como matéria extra em seu certificado. Não deixem de fazer e até a próxima aula.